Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Como bem disse o Petrônio hoje de manhã, é um privilégio muito grande e também uma grande responsabilidade estar aqui para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Nas semanas que antecediam esta mensagem, eu pedi ao Senhor, me dê uma porção, Senhor, me dê uma porção da Tua palavra que me esmague, que me trucide. Me dê uma porção da Tua palavra que me confronte tremendamente, mas que também me restaure, mas que também me fortaleça, mas que também me encoraje a mudar naquilo que eu preciso mudar, nas áreas da minha vida em que preciso avançar, progredir. Então hoje nós falaremos de algo que atinge negativamente todos nós. O tema hoje muitas vezes traz angústia, decepção, dor, sofrimento, culpa. Hoje nós vamos falar de pecado e culpa. Mas a boa notícia é que existe uma saída, uma solução. A boa notícia é que podemos nos livrar de tudo isso. Podemos ser perdoados do pecado e da culpa que nos massacra lentamente. E nós recebemos o perdão de Deus por meio de sua maravilhosa graça. Isto dito, eu trago como tema ou grande ideia o seguinte: na luta contra o pecado e a culpa, a confissão e arrependimento garantem o perdão de Deus. Na luta contra o pecado e a culpa, a confissão e arrependimento garantem o perdão de Deus. Peço que os irmãos se direcionem para o Salmo 32. Salmo 32. Vamos ler? Vamos ler? Eu vou ler. Eu lerei, os irmãos acompanhem. São 11 versículos. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a minha culpa, perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, diante do Senhor, estamos aqui para compartilhar da Tua palavra. Rogamos ao Senhor que nos edifique, nos confronte, assim como o Senhor já me edificou e confrontou. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade e esse privilégio.
Oro grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, mas antes de nós nos debruçarmos sobre este texto, eu queria gastar alguns minutos aqui com os irmãos em uma breve introdução, que vai abrir o caminho para nós voltarmos aqui para o texto, para esse tão maravilhoso texto que muito me confrontou e edificou, e creio que também vai edificar e confrontar você também. Afinal, é isso que a palavra faz conosco. Confronta, repreende, instrui, edifica, traz alívio, paz, etc. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então peço a sua atenção em alguns minutos, antes de voltarmos ao texto. Preste atenção na seguinte frase: eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar. Já ouviu alguém falar isso? Talvez você já tenha estado com pessoas afligidas pela culpa e ela te disse: eu não consigo me perdoar. O que você disse para ela? Ou ainda você mesmo pode, em algum momento da sua vida, ter proferido essa expressão, num momento de muita angústia, de muita aflição: eu não consigo me perdoar. Considere o seguinte exemplo para ilustrar melhor. Uma mulher recém-casada descobre que está grávida. Ela não esperava engravidar naquele momento. Ela sonhava ardentemente com a sua carreira profissional. E ela, na visão dela, um filho naquele momento iria dificultar as coisas. Ela resolve então, escondido do marido, fazer um aborto. Algum tempo depois, o marido descobre o que ela fez e resolve pedir o divórcio. Os anos se passaram, mas um dia ela foi alcançada pelo Evangelho. Ela se converte e agora ela serve ao Senhor Jesus. Ela reconhece o Senhor como o Senhor e Salvador de sua vida. Mas a culpa pelo que ela havia feito continuava corroendo a sua alma. Sua vida estava se organizando. Ela havia se tornado membro de uma igreja, mas sua consciência não a deixava em paz. A culpa martelava na sua cabeça dia e noite. Então ela procura um irmão do seu grupo de vida e diz para ele: eu não consigo me perdoar. E segue dizendo: eu sei que Deus me perdoou por eu ter matado o meu bebezinho, mas eu não consigo me perdoar. Este é um exemplo que se aplica, meus irmãos, a muitas histórias e contextos diferentes. Você consegue imaginar outro exemplo parecido de pecado e culpa? As histórias de pecado e culpa são semelhantes, só mudam o endereço. Mas as pessoas debaixo de um peso insuportável da culpa tendem sempre a dizer a mesma coisa. Eu sei que Deus me perdoou, mas eu não consigo me perdoar. A culpa é um dos maiores gigantes que a gente enfrenta na alma. Quantas e quantas não são as pessoas perseguidas pelas lembranças e erros do seu passado? Como consequência, passam anos cedendo às mesmas tentações, anos de indisciplina, meses e meses de procrastinação e desperdício. As pessoas olham para tudo isso assim como Davi olhou e se sentem culpadas. Sente que a sua alma está definhando. A nossa consciência, meus irmãos, apesar de invisível, ela não está inativa, ela nos acusa. Olha o que você fez. Muitas pessoas estão nesse exato momento procurando uma maneira de aplacar a sua consciência atormentada pela culpa. Eu não consigo me perdoar.
E para calar a culpa, as pessoas recorrem ou fogem para refúgios que são temporários, pois calam a culpa só por alguns momentos. Prazeres da carne, pornografia, entorpecimento com álcool e drogas. Outros se refugiam na comida. Outros se trancam em seus quartos e só dormem. Outros, para escapar da culpa, trabalham de forma desmedida ou se afundam nos estudos. Outros se prendem em redes sociais, nos stories, nos feeds. Quanto mais a consciência atormenta, mais ele fica ali rolando a tela para cima ou para baixo. A culpa leva alguém a um estado de perturbação e agitação tão elevados, que a solução que o culpado ou a culpada acaba encontrando é nunca ficar, entre aspas, sóbrio. Ela sempre procura um jeito de estar entorpecida ou distraída com alguma coisa. Mas para lidar com o problema da culpa, nós temos que considerar como a Escritura trata esse problema. Como a Escritura trata esse problema? Precisamos extrair os conceitos bíblicos e trazê-los para o nosso coração. É assim que tratamos esse problema. O primeiro passo, então, é identificar o problema real. O que faz uma pessoa dizer, eu não consigo me perdoar? Eu não estou dizendo que as pessoas dizem isso com fingimento, pelo contrário, o sentimento é real. Mas o que é que a Bíblia diz sobre isso? Como a palavra de Deus aborda este assunto? Sabe o que a Bíblia diz, meus irmãos? Quando alguém fala, eu não consigo me perdoar, anote aí. Absolutamente nada. A Bíblia não fala nada sobre isso. Mas, irmão Rendel, eu aprendi que a Bíblia tem todas as respostas para os problemas não orgânicos do homem. Você aprendeu certo. É verdade. Mas a Bíblia não fala justamente porque não existe o auto-perdão. Não existe esse auto-perdão. A Bíblia fala de dois tipos de perdão apenas. O perdão vertical, que Deus dá ou entrega ao homem, e o perdão horizontal, que a gente dá a alguém ou recebe de algum irmão. Não existe auto-perdão. Você não consegue se perdoar. Você vai tentar e não vai conseguir. Não existe isso. A Bíblia não fala de auto-perdão. Em Efésios 4:32 nós lemos. Pode colocar, por favor? Olha só. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Perdão horizontal. Assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Perdão vertical. Deus perdoa o pecador e um pecador perdoa ou é perdoado por outro pecador. Mas quando alguém diz, eu não consigo me perdoar, o que de fato pode estar ali no coração daquela pessoa? Uma das coisas é a incapacidade de compreender, ou a incapacidade de receber, ou a incapacidade de desfrutar o perdão de Deus. Não compreendeu ainda. Não recebeu ainda. Ou ainda que tenha recebido, não consegue desfrutar. A pessoa, por exemplo, pode achar que o pecado dela é grande demais. O que eu fiz é horroroso demais. Uma vez eu ouvi uma moça numa outra igreja falando assim: Deus não vai me querer. O que eu fiz foi horrível demais. Deus não vai me querer.
Mas pode acontecer ao contrário. A pessoa pode achar que o pecado dela é pequeno demais. E está numa categoria na qual Deus não vai nem se importar. Deus não vai se importar com algo tão pequeno que eu fiz, pensa ela. Não compreendeu ainda que Jesus tomou sobre si os nossos pecados e culpas. Como nós cantamos hoje aqui, o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Nós cantamos isso. Quando compreendemos isso, esse sentimento evapora. Mas outra coisa que pode estar atrás da afirmação "eu não consigo me perdoar" é a indisposição. É a indisposição de reconhecer a profundidade da sua natureza pecaminosa. Não, eu não sou assim. Eu não sou pecador assim. A pessoa diz mais ou menos assim: eu não acredito que eu fui capaz de fazer isso. Que vergonha. Que vergonha. A pessoa acha ou começa a descobrir que o problema de fato dela é um tipo de vergonha. É um tipo de vergonha. O que vão pensar de mim? E isso também é orgulho. É querer manter a nossa elevadíssima autoestima. O que vão pensar de mim? Eu tenho vergonha do que eu fiz ou de dizer o meu problema. Então eu digo, eu não consigo me perdoar. Ficou mais fácil falar isso. Existe uma indisposição de reconhecer que nós somos, sim, depravados por natureza. Somos, sim, capazes de cometer as piores atrocidades que nós mesmos dissemos que nunca cometeríamos. Somos capazes. Eu lembro de um irmão aqui da igreja que não está mais aqui, foi embora para outro estado. Ele dizia algo interessante. Ele dizia que crente é muito tranquilo, crente é muito santo, né? Muito bonzinho. Mexe com o filho dele para você ver. Mexe com o filho do crente para você ver. Aí ele falou isso, já fiquei com medo dele e de mim também, né? Já fiquei com medo dele e de mim também. Rapaz, não vou mexer mais com o filho desse irmão, não. E se mexerem com meu filho? O que eu vou fazer? Do que eu sou capaz? Aliás, meus irmãos, nós já cometemos o pior pecado que nós poderíamos cometer. Nós já cometemos a coisa mais horrível que poderíamos cometer. Você fez também. Eu e você, meus irmãos, nós crucificamos o Filho de Deus. E, portanto, não há algo pior. Nossa culpa pregou o Filho de Deus na cruz. Isto dito, meus irmãos, agora nós vamos voltar para o texto. Abrir o caminho para nós voltarmos e compreendermos melhor o texto. E como tópico 1 eu trago para o texto de hoje: o pecado escondido adoece a alma, mas a confissão traz o alívio do perdão. Hoje você, infelizmente, não tem um boletim, mas você pode pegar um papel aí qualquer, uma caneta, e anotar, não é? O pecado escondido adoece a alma, mas a confissão traz o alívio do perdão de Deus. Versos 1 a 5. Curiosamente, meus irmãos, o Salmo 32 e o Salmo 51, eles foram escritos por Davi debaixo da mesma circunstância. É o mesmo contexto. O rei Davi havia adulterado com Batseba. Essa mulher, então, que não era a dele, é claro, ficou grávida. Então Davi, na tentativa de acobertar a sua culpa, afinal de contas, ele possuiu a mulher do seu principal soldado,
seu principal e fiel soldado. Na tentativa de acobertar a sua culpa, ele arquitetou um plano e executou esse plano. Colocou o seu melhor soldado, o chefe do seu exército, na frente de batalha, no pior lugar da guerra, e ele morreu. Mas a mulher deste homem assassinada ficou grávida. Davi fica angustiado. Interessante que o Salmo 32 e o 51, como eu disse, retratam essa circunstância. Se você for ver o Salmo 51, você vai ver que é lá que Davi reconhece e confessa o seu pecado. É lá no 51 que ele confessa e reconhece esse pecado. E no 32, ele alcança o perdão de Deus. Veja só o que diz o Salmo 51, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. É aquilo que ele fez. Contra ti, e só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença. E tens razão em condenar. Mas agora no Salmo 32, Davi compreende, recebe e desfruta do perdão de Deus. Ele está em paz. Veja os versículos 1 e 2. Acompanhe comigo a leitura. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele que em Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Davi está aliviado. Ele compreendeu, recebeu e desfrutou do perdão de Deus. Então a primeira lição que nós tiramos do Salmo 32 é descanso. Descanso. Mas enquanto a minha transgressão permanece encoberta, a minha alma e o meu corpo adoecem. O pecador está sempre fugindo de Deus, não é mesmo? Desde o Éden, Adão e Eva, uma vez atormentados pela culpa e pecado, buscavam se esconder de Deus, fugir de Deus, como se pudessem fazer isso. Davi também fugia, mas era atormentado dia e noite pela culpa. Seu corpo e alma adoeceram por causa disso. Veja os versículos 3 e 4. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando em tempo de seca. Você consegue imaginar, meu irmão, tamanha angústia ao ponto de gemer e definhar sem forças para absolutamente nada? Talvez Davi estivesse numa cama, sem ânimo para levantar, só dormia. Você já passou por algo semelhante? Eu já. A culpa, o pecado não confessado nos adoecem por completo. Quando transgredimos os princípios de Deus, quando infringimos a sua lei, a nossa consciência nos acusa. A consciência, ela pode não ser o juiz final das nossas acusações, mas ela é um bom indicador. Ela é um bom indicador. A consciência é a faculdade que Deus colocou em nós, e é um dom de Deus, para que nós conheçamos e para que possamos discernir entre o certo e o errado. E o Espírito Santo também age através e influencia a nossa consciência. Espírito Santo de Deus.
Os puritanos diziam, meus irmãos, que a consciência é o espião de Deus. A consciência é o espião de Deus e o superintendente do homem, eles diziam. Então, entender o papel da consciência é indispensável à maturidade cristã. É indispensável à maturidade cristã. Mas se você ignora a sua consciência por muito tempo, sua consciência se tornará má e cada vez mais irá se cauterizar. Irá achar cada vez mais que não tem problema nenhum. Então, duas coisas que nós podemos e devemos fazer para ter uma boa consciência. A primeira delas é abandonar o pecado quando a sua consciência diz que o que você vai fazer é errado. Se você está vendo um filme, por exemplo, e você está se sentindo mal e ficaria envergonhado se alguém estivesse vendo esse filme com você, simplesmente deixe de ver. A sua consciência está te acusando. O Espírito Santo está te mostrando. Quando ignoramos a nossa consciência, nós nos colocamos em grande perigo. E a segunda coisa é voltar-se para Cristo, quando a nossa consciência nos acusar de algo que nós fizemos. Volte-se para Cristo. A consciência é para ser nossa amiga, pois Deus que deu a nós para nos levarmos à cruz. Deus deu essa consciência a nós para sempre nos levarmos ou nos transportarmos para a cruz quando as coisas ruins, os pecados, as tentações acontecerem. Então, a própria pregação deve dirigir a nossa consciência. A palavra de Deus deve dirigir a nossa consciência. Irmão Reno, onde é que você viu isso? Onde é que você viu que a consciência tem que ser nossa amiga? Eu respondo. Na palavra de Deus. Veja o que diz Hebreus 9,14, por favor. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. A alegria e felicidade aqui nesse contexto é fruto do perdão que ele recebeu. Ele estava alegre demais. Davi está aliviado. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, diz o texto. Então veja, meus irmãos, quem de fato põe culpa no ser humano é Deus, pela lei que Ele cravou em nós. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor, Deus, não atribui culpa. Mas enquanto eu mantive escondidos os meus pecados, enquanto eu calei, enquanto eu não falei para ninguém, enquanto eu escondi, o meu corpo definhava de tanto gemer. Dia e noite a mão do Senhor pesava sobre mim. As minhas forças iam se esgotando. Por isso que o ser humano, quanto mais peca, mais ele quer fugir de Deus. Porque ele acha que Deus está ali massacrando ele. Mas não é isso. E porque quanto mais nós vivemos no pecado, mais nós nos desumanizamos. E na medida que a gente tenta viver de um jeito que nós não fomos ou não fomos projetados para ser, não adianta a gente querer mudar valores da sociedade, valores morais. A lei de Deus continua cravada em nós. No nosso coração, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, quanto mais pecamos, mais queremos fugir dele. Porque parecemos algo que não fomos planejados para ser. E sempre que a gente vive diferente desse projeto,
A consciência massacra, por mais que você fuja de Deus. Encobrir os pecados nunca funciona. Nunca vai dar certo. Veja o que diz Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Digo de novo, Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Queria trazer duas citações aqui. A primeira é de Charles Spurgeon, por favor. Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Ele está parafraseando aí o Salmo, ou o Provérbios que eu acabei de ler. A segunda citação é de John Donne. Ele fala assim, está projetado aí. O pecado é uma serpente, e aqueles que o encobrem mantêm aquecido esse réptil venenoso, para que possa picar com mais violência e espalhar seu veneno e malignidade de modo mais eficaz. É como se andar com uma serpente escondida na sua mochila. Ela vai te picar sempre, cada vez mais. A culpa é para a consciência aquilo que a dor é para o corpo. A culpa é para a consciência aquilo que a dor é para o corpo. Ela nos diz que algo está errado, que deve ser tratado. Do contrário, as coisas podem piorar. As águas da disciplina ficam cada vez mais profundas. Entende? Quanto mais a gente esconde, mais as águas da disciplina do Senhor ficam mais profundas. A tempestade pode ficar cada vez mais intensa quando encobrimos nosso pecado, ou quando dissimulamos, ou quando fingimos que não está acontecendo nada. A mão de Deus vai pesar. Portanto, não devemos tentar ao Senhor. Então, meus irmãos, o Salmo 32 nos mostra o perdão para a culpa. O Salmo 32 nos revela que por mais que relutemos, por mais que lutemos, e ficou muito conveniente dizer eu não consigo me perdoar, é mais fácil. E geralmente a gente diz isso quando a gente quer ouvir o seguinte. Quando você diz assim, eu não consigo me perdoar, o que você quer ouvir? O que você quer ouvir? Não, deixa de ser bobo. Não fala isso de você, não. A gente quer tapinha nas costas, a gente quer bajulação. Mas a única saída, por mais que relutemos, a única saída para o problema da culpa e do pecado é o perdão de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outra saída. Perceba, meus irmãos, que Davi usa 4 termos para se referir ao seu pecado. 4 termos. O primeiro dele é transgressão, está logo aí no começo, né? Ainda não, só um pouquinho. O primeiro é transgressão. Mas o que significa transgressão? Quando eu venho aqui para a igreja, eu passo ali pela Pedro Rodrigues. Ali na Pedro Rodrigues tem um muro bem grande. Ali é um quartel. Não é isso, Petrônio? É o 6º BEC, se eu não me engano. 6º Batalhão de Engenharia e Construção, não é isso? Pronto. Ali tem um muro grande. Antes ali tinha uma cerca, era uma cerca. Agora fizeram um muro já tem um tempo. Tem umas guaritas, umas torres elevadas, onde fica ali o soldado, o sentinela, com o seu fuzil. E o sentinela, para quem é militar, ele é inviolável. Ele que é militar sabe. Ele é a autoridade máxima ali daquela área. O que ele falar, o que ele fizer, está amparado. E o sentinela está lá. E eu passo ali todo domingo.
E um desses domingos, vindo para cá, o Samuel me pergunta: pai, o que acontece se uma pessoa pular o muro do quartel? O que acontece, pai, se alguém pular essa cerca? Eu disse: meu filho, não queira saber. Não queira saber, mas eu vou te contar. Se der uma doideira na sua cabeça, e você for pular esse muro ou essa cerca, aquele sentinela que está ali, ele vai tocar um alarme, vai tocar um apito, qualquer coisa, ele vai tocar um alarme, vai chamar os reforços, e ele vai dizer para você que está pulando o muro, para você parar, vai dar voz de parada. Mas se você continuar transgredindo, se você insistir em pular cerca, ele vai dar um tiro de advertência para o chão. Se você continuar insistindo em transgredir, porque lá você viu que tem uma placa, proibido ultrapassar, área militar, não ultrapasse, só falta ter uma caveirinha assim. Se você insistir, ou se a pessoa insistir, após o tiro de advertência, ela pode levar um tiro letal, ou um tiro fatal. Então, Samuel, transgredir, pular cerca, pode ser perigoso. Isso é transgredir. Ultrapassar um limite. Então a transgressão é rebeldia. Ela é revolta contra uma autoridade. Eu vou passar. Estou nem aí para esse soldado com esse fuzil. Eu vou pagar para ver o que vai acontecer se eu pular essa cerca. E a transgressão leva ao pecado. Esse é o segundo termo que ele usa. Percebe? Me acompanhando? Transgressão, pecado. E pecado o que é? Errar o alvo. Você já sabe muito bem disso. É distorcer o caminho. E isso traz culpa. E culpa é o terceiro termo que ele usa. Não é? O terceiro termo é a culpa. Depois ele fala de hipocrisia. Hipocrisia é o quarto termo que ele usa. Então perceba, meus irmãos, a progressão do pecado. O passo a passo do pecado. Que leva para o abismo. Acompanhem essa progressão. Pode passar. Então, como eu disse, a progressão do pecado é assim. Ela começa com a revolta contra a autoridade de Deus. Isso se chama transgressão. O pecado agora nos faz agir de forma errada, contra os princípios, contra a lei de Deus. Isso se chama pecado. E o pecado dentro de nós nos pune, na nossa consciência, e diante de Deus também nos pune. Isso se chama culpa ou iniquidade. Depois, em quarto lugar, o pecado nos transforma radicalmente naquilo que não deveríamos ser. Hipócritas, enganosos, dissimulados, fingidos. Hipócritas. Então essa, meus irmãos, é a progressão da desgraça. Essa é a progressão da desgraça. O pecado provoca culpa e a culpa faz você pecar de novo, e esse ciclo vai se retroalimentando e nós tentamos fugir de Deus. A nossa alma adoece por conta disso, o nosso corpo definha, mas há solução para isso. Há solução para essa desgraça. O perdão de Deus que superabunda sobre o pecado. Essa é a solução. Amém? O perdão de Deus que superabunda sobre o pecado. Mas para isso, nós precisamos confessar o nosso pecado. Para isso a gente tem que confessar primeiro. Porque Deus, que é infinito em graça e misericórdia, Ele não lança fora.
Ele não ignora, ele não despreza aquele que vai com ele com amor, com arrependimento, com sinceridade, genuinamente. Senhor, é o que eu fiz, olha o que eu fiz. Eu não aguento mais. Me perdoa. Então o problema da culpa agora está resolvido. Mas você lembra do início lá da nossa mensagem? Daquele exemplo da mulher que abortou o seu bebê? Se ela fosse do seu GV e chegasse para você e dissesse algo parecido, eu não consigo me perdoar, o que você diria para ela? Eu a levaria para a cruz. Eu a levaria para a cruz e diria: fulana, você precisa desfrutar do perdão de Deus e se livrar dessa culpa. Porque se perdoar, você não vai conseguir, não existe auto-perdão. Você precisa compreender, reconhecer e desfrutar do amor de Deus. Olhe para a cruz. Deus colocou o seu Filho inocente lá para cobrir esse pecado, para nos lavar deste pecado. Sangue precioso de inocente. Então essa culpa não é mais sua, não é mais nossa. Essa culpa foi pregada na cruz. O soberano do universo já tomou todas as medidas necessárias para resolver esse problema. Se livre dessa culpa. Se livre desse pecado. No combate contra a culpa, de fato, nós precisamos pregar para nossa alma de novo e de novo o Evangelho, porque o diabo, a consciência, a nossa memória tenta nos levar aos erros do nosso passado. Tenta nos mostrar o que é que você fez. Olha o que é que você fez. Deus nunca vai te querer. Deus não vai te perdoar, isso é muito sério. E o diabo tentará de todas as formas nos fazer sentir culpados. Mas nós temos um advogado diante de Deus. Nós temos um defensor celestial que pagou a nossa dívida com a sua própria vida. Ele diz: opa, essa culpa aí eu já paguei, essa dívida eu já quitei. Ele não está devendo mais nada. Tópico 2. Os versos de 6 a 11. Estamos seguindo aí no texto, não é? A confissão do pecado, meus irmãos, nos faz buscar refúgio em Deus e na sua instrução, louvando a Ele por sua misericórdia. A confissão do pecado nos faz buscar refúgio em Deus e na sua instrução, louvando a Ele por sua misericórdia. Verso 6. Portanto, que todos que são fiéis orem a Ti enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu refúgio. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Perceba, meus irmãos, que Davi, ele fez uma troca dos seus esforços de esconder os seus pecados, de fingir, ele trocou isso por um esconderijo no Senhor. Ele buscou se esconder no Senhor. Então Deus removeu as suas tribulações. Deus colocou um muro ao seu redor, um muro de proteção. Disse: meu filho, você está perdoado. Fica aqui. Olha meu muro, olha essa cerca de proteção que eu preparei para você. Não queira passar de novo dela, não. Fica aqui. Fica perto de mim. Mas será que Davi merecia essas bênçãos? Claro que não. Nem nós tampouco. Porém,
Essa é a graça de Deus, que se encontra em Cristo Jesus, nosso Senhor, o justo juiz que perdoa a quem chega até Ele. Alexander McLaren disse que o perdão de Deus, o perdão do Senhor, remove todo o veneno da ferida. O perdão do Senhor remove todo o veneno da ferida. Mas isso não significa que Davi não sofreu. Ele foi perdoado, mas as consequências dos seus pecados, e elas sempre vêm, elas acontecem. As consequências acontecem. Em sua graça o Senhor perdoa, mas as suas consequências acontecem. Um menino foi gerado. Uma mulher estava grávida. Mas nós temos que colher aquilo que semeamos. Nós colhemos o que plantamos. Então Betseba teve um menino. O menino nasceu. Mas ele morreu. Ele morreu logo em seguida. E Aminon, o filho de Davi, ele estuprou a sua meia-irmã Tamar. E esse Aminon foi morto por Absalão, que foi outro filho de Davi. E Absalão tentou usurpar o trono do seu pai, tentou tomar o trono do seu pai, e ele foi morto por Joabe. E quando Davi estava próximo da sua morte, o seu filho Adonias tentou usurpar o trono de Salomão, e também foi morto. Mas Davi enfrentou todas essas calamidades com a ajuda de Deus. E viveu o suficiente para juntar todo o material, todos os utensílios, para que Salomão, o segundo filho de Betseba, o primeiro morreu, o segundo filho que ele teve com essa mulher, Salomão, pudesse reconstruir ou construir o templo. Versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Na luta contra o pecado, meus irmãos, precisamos nos alimentar da palavra de Deus. O versículo 8 é o próprio Deus falando ao salmista. Deus que está falando, eu vou te instruir, eu vou te ensinar no caminho que você deve seguir, eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você. O Senhor crava essa palavra no nosso coração para que nós não pecamos, ou para não pecar mais contra Ele. E no versículo 9, ele vai dizer que nós, aqueles que não se alimentam da palavra e não se submetem alegremente a Deus, acaba sendo guiado pelas rédeas do sofrimento. Rédeas do sofrimento gerado pela culpa. Olha o que diz o 9. Não seja como o cavalo, ou o burro, algumas versões a mula, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedece. Você já viu como é que é o freio de um cavalo? É um equipamento, um metálico. Você coloca na boca do cavalo. E no meio tem tipo um U assim, ou um V. Quando você puxa a rédea, esse equipamento se levanta e toca no céu da boca, no palato do cavalo. Isso provoca dor. Aí ele para, ele freia. E se ele insistir, você puxa mais. Quanto mais você puxa, mais aquele equipamento vai forçar o céu da boca dele e mais ele vai sentir dor. Não seja como o cavalo, que só obedece com rédeas, com dor, com freios. Porque o cavalo não tem entendimento. Ele não leu a palavra, ele não conhece a palavra. Nem poderia. Ele não tem consciência racional. Não seja como o cavalo ou o burro,
Já ouviu a expressão, fulano é que nem burro brabo? Tem burro bravo, burro bravo. Pois é. Rebelde, não obedece a não ser que seja colocado um freio na sua boca, ou uma espora, já viu uma espora colocada na bota do cavaleiro? Tem objetos pontiagudos ali que é fincado na costela do cavalo. Você imagina a dor? O cavalo não quer andar, não quer obedecer, você dá uma esporada na costela dele, ele sente e vai. Não seja como o cavalo, como o burro que não tem entendimento. Eles precisam ser controlados com freio e rédeas e só assim eles obedecem. A gente não precisa disso para obedecer a palavra do Senhor. Versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Então, muitas são as dores dos ímpios, que vêm como uma espora machucando as suas costelas, ou como um freio machucando o palato da sua boca. Alimente-se da palavra. Do contrário, você será guiado por rédeas, por cabrestos e esporas. E finalmente, no verso 11, alegre-se em Deus. Deus deve ser o motivo da nossa alegria. O texto aqui, meus irmãos, apesar de forte, não é sobre desgraça, mas é sobre perdão de Deus, é sobre alegria, descanso e paz naquilo que Ele fez por nós. Alegre-se. O pecado promete alegria, mas o que ele entrega de fato é dor e culpa. Por isso que o salmista diz: alegrei-me no Senhor. Alegre-se no Senhor, vocês que são justos. Cantem de alegria todos vocês que são retos de coração. O que é ser reto de coração, meus irmãos? O reto de coração, ele é livre da culpa, ele é livre do pecado, e ele canta, e ele exalta o Senhor porque ele recebeu esse perdão de Deus. Então ele tem que se alegrar. Obrigado, Senhor, porque agora eu não vivo mais sobre esse jugo tão pesado. O Senhor me perdoou, o Senhor me resgatou, o Senhor lembrou de mim, ouviu a minha culpa, e quando eu confessei ao Senhor, genuinamente o Senhor me perdoou. E agora eu sei, eu compreendo. Então, meus irmãos, se você está ou esteve em uma situação semelhante, conhece alguém que está assim, definhando pela culpa e pecado, pregue o Evangelho, mostre a saída, mostre para essa pessoa que ela não consegue se perdoar, faça compreender que Cristo Jesus já morreu por esses pecados, Cristo Jesus pode lavar essa culpa. Mais uma vez eu digo, como nós cantamos aqui, sangue precioso pode retirar e nos tornar brancos como a neve, alvo mais que a neve. Fala para ela que ela precisa compreender, receber e desfrutar do perdão de Deus. Que esta palavra fale ao seu coração, assim como falou ao meu. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor amado, pela tua palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer faca de 2 gumes. Obrigado porque ela nos mostra quem somos, aponta o nosso problema, mas também traz alívio, traz solução, refrigério, bálsamo para a alma. Obrigado, Deus, por esse maravilhoso perdão, pela tua graça infinita, pela tua misericórdia, pelo teu plano redentor, pelo Filho Jesus que tu enviaste para nos redimir diante do Senhor e nos justificar. Muito obrigado, Pai. Oro grato em nome de Jesus. Amém.